Olá pessoal do quinto ano, nono período, né? Professor Luiz Flávio de volta na área, agora novo visual, né? Preparei aqui um pequeno estúdio aqui em casa para gravar os vídeos para vocês, né? Tendo em vista o ocorrido na semana passada, alguns travamentos, lentidões, né? Alguns alunos que não conseguiam ingressar na sala, uma série de problemas técnicos, a faculdade tomou a medida acertada de permitir que nós gravássemos antecipadamente a aula, ok? E disponibilizássemos no ambiente virtual acadêmico através do YouTube, né? Então agora eu vou tentar, na medida do possível, vou gravando as aulas para vocês e vou disponibilizando no YouTube da faculdade, vocês terão acesso pelo aba, tudo bem? Então, moçada, olha, nós temos agora, olha o arsenal que nós preparamos, hein? Nós temos o material de apoio, certo? Eu vou mandar previamente para vocês o material de apoio, né? Material escrito, apostilado, com o tema dessa aula, ok? Naquele mesmo esqueminha, eu mando todo o material e no final dele o tema da aula atual, certo? Vou mandar para vocês, né, os mapas mentais, né, os PowerPoints que nós vamos utilizar na aula de hoje e nas aulas anteriores, tá certo? Vou mandar 3 questões, né, 2 ou 3 questões relativas à aula de hoje que vão ser respondidas no momento da aula e que vão computar como presença para o aluno. E ainda, né, o audiovisual, o vídeo que nós estamos gravando agora. Então nós temos uma série de recursos, além do fato de que no horário normal de aula, né, eu vou estar disponível no AVA para tirar eventuais dúvidas que ainda possam ter ficado. Tudo bem, pessoal? Então nós estamos numa manobra de guerra aqui, né? Todas as armas possíveis, utilizando a tecnologia para levar para você, né, um conteúdo de qualidade, para que você não fique prejudicado por conta da ocorrência aí, dessa triste ocorrência da pandemia mundial, tá certo, pessoal? Esse vírus não vai nos derrubar, não. Nós vamos continuar estudando, vamos continuar firmes, vamos ter um aprendizado de qualidade no final, tenho certeza. Tá certo, turminha? Podem contar comigo e com a instituição nesse sentido. Beleza? Tema da aula de hoje, pessoal, vamos trabalhar. Chega de papo furado, né? Vamos trabalhar. Tema da aula de hoje, classificação das constituições. Vocês vão ver, pessoal, que a doutrina é extremamente farta em critérios, né, para fazer a classificação das constituições. Há N critérios de classificação das constituições, né? Só para ilustrar, eu coloquei no quadro aqui a classificação quanto à origem, forma, modo de elaboração, né, quanto à mutabilidade, ao conteúdo, sistemática, dogmática, correspondência com a realidade e a classificação do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, tá? Esses conteúdos todos estão no nosso material. Porém, pessoal, no vídeo, né, para agilizar o nosso tempo, nós temos que enquadrar ali o conteúdo ao tempo disponível, nós vamos falar das 4 principais classificações, aquelas que normalmente, né, nós utilizamos no dia a dia e que costumam ser cobradas em concurso público e em exame da OAB. Quais? As 4 primeiras aqui, né? Classificação quanto à origem, quanto à forma, tá? A classificação quanto ao modo de elaboração, quanto à mutabilidade, e quanto à mutabilidade, origem, forma, modo de elaboração e mutabilidade. Ok, pessoal? Tranquilo? Essas 4 classificações é que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Como o vídeo deve ter por volta de 20, 25 minutos, eu vou dividir. No primeiro vídeo falarei sobre a origem, classificação quanto à origem e quanto à forma, e no segundo vídeo eu falarei da classificação quanto ao modo de elaboração e a mutabilidade. Tudo bem, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós começamos por volta de 11h25, vamos terminar por volta de 11h50. Tá bem? Então vamos lá, pessoal. Iniciando aqui, classificação quanto à origem, pessoal. Tá? Quanto à origem, a Constituição pode ser promulgada, outorgada, cesarista ou bonapartista, dualista, promulgada ou outorgada de novo? Não. Quanto à classificação, vamos lá. Quanto à origem, a Constituição pode ser promulgada, outorgada, cesarista ou bonapartista ou Constituição dualista. Essas 4 espécies de Constituição, quando nós classificamos a Constituição quanto à origem. Tudo bem, pessoal? O que é essa classificação quanto à origem? É quanto o modo como é criado a Constituição.
sobretudo quanto à participação ou não, né, do povo, a participação popular ou não na criação de uma Constituição, ok? Então aqui o que nós levamos em consideração é isso. Como que essa Constituição é criada? Né? Como que ela se origina? Há participação popular ou não na criação, na elaboração dessa Constituição, tá certo? Então a gente começa, pessoal, falando da Constituição promulgada, também chamada de Constituição votada, democrática ou popular. O que é uma Constituição promulgada, turma? Quando eu falo em Constituição promulgada, eu estou falando de uma Constituição que se pauta por princípios democráticos, tá? Uma Constituição da qual o povo participa, ainda que indiretamente, da sua elaboração. Então, falar em Constituição promulgada é falar de uma Constituição que conta na sua origem, na sua formação, com a participação popular. Exemplo de Constituição promulgada é a nossa Constituição de 88. A nossa Constituição de 88, ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte que, em tese pelo menos, né, representava os interesses do povo do Brasil no momento da sua elaboração. Ok, pessoal? Então, quanto ao modo de elaboração, né, quanto à origem da Constituição, Constituição promulgada, aquela que conta com participação popular na sua elaboração. Tudo bem? O contrário da Constituição promulgada é a Constituição outorgada. O que é uma Constituição outorgada? Como eu disse, a Constituição outorgada ela é o contrário da Constituição promulgada. Se a promulgada conta com a participação popular no processo, né, de formação, de origem, a Constituição outorgada ela não conta, ela não admite a participação popular na elaboração da Constituição. Então, falar em Constituição outorgada é falar de uma Constituição imposta por um governante, né? Imposta por aqueles que estão no poder, né? Da qual ao povo não é dado participar do processo de elaboração, tá certo? São, obviamente, constituições fruto do autoritarismo, constituições próprias de regimes autoritários, de regimes totalitários. Exemplos de Constituição outorgada, né? As cartas constitucionais do Brasil, né? De 1824, 1937, 1967 e 1969. Tudo bem, pessoal? Então, falar em Constituição outorgada é falar de uma Constituição cuja origem não contou com a participação popular. Uma Constituição fruto do autoritarismo, uma Constituição imposta, né, por um governante ou por um conjunto de governantes. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ainda quanto à origem, né, vamos continuar aqui, a Constituição cesarista ou Constituição bonapartista, né? Tanto faz, é o mesmo nome, né? É o mesmo nome, são dois nomes para a mesma coisa. Constituição cesarista e Constituição bonapartista. O que é uma Constituição cesarista ou bonapartista, pessoal? Eu costumo dizer que a Constituição cesarista ou bonapartista, ela é uma Constituição outorgada, né? Ela é uma Constituição imposta, ela é uma Constituição outorgada, disfarçada de promulgada. Então, falar em Constituição cesarista ou bonapartista é falar de uma Constituição imposta, mas que tenta ter ares de democrática. Ela é uma Constituição imposta por um regime autoritário, mas a qual se tenta empreender um jeitinho de Constituição democrática, de Constituição promulgada. E como que se faz isso, turma? Olha aqui, através, né, da submissão da Constituição a um referendo popular para a sua validação. Então funciona, pessoal, da seguinte maneira, né? Um determinado governante elabora uma Constituição, tá? A qual ele pretende impor ao povo que governa, porém, antes, né, de promulgar essa Constituição, antes de dar vigência a essa Constituição, ele submete a Constituição, ele submete o seu texto a um referendo popular. Tá? Ele submete ao povo para que o povo diga se aceita ou não aquela Constituição que ele pretende implementar. Só, pessoal, que pensa comigo.
Em regimes ditatoriais, né, em regimes de força, em regimes autoritários, né, não dá para você confiar no resultado de um referendo popular. Né? Esses referendos tendem a ser manipulados, ter seu resultado manipulado, ou mesmo as pessoas, quando vão votar num referendo, né, uma consulta popular, num regime totalitário, elas vão pressionadas pelo sistema. Concordam comigo? Então não dá para confiar no resultado de um referendo realizado sob armas, sob um regime de força, sob um regime ditatorial. Por isso a gente diz, olha, Constituição cesarista ou bonapartista é uma Constituição que se quer impor ao povo, mas, né, como as Constituições outorgadas, mas para dar um ar de democracia, para que o governante saia bem na foto, né, com pinta de democrático, o que ele faz? Antes de impor essa Constituição, ele cria um referendo de Araque, né, um referendo para inglês ver, para dizer que, olha, a minha Constituição não foi outorgada, a minha Constituição não foi imposta. Eu elaborei a Constituição, eu determinei a elaboração, mas antes eu ouvi o povo sobre a concordância ou não com relação àquela Constituição. Tá, só que num regime totalitário, essa consulta popular não tem legitimidade, né, pessoal? Não tem validade, não tem legitimidade. Tudo bem? Tranquilo? Se vocês ouvirem uns latidos ao fundo, né, é que a acústica do estúdio não é perfeita, né? Então, é a minha cachorra querendo participar da aula, pessoal. Não esquenta a cabeça, vamos tocando barco. Cesarista ou bonapartista, tranquilo? Vamos passar para frente, turma. Vamos falar de Constituição dualista ou Constituição pactuada. Constituição dualista ou Constituição pactuada é aquela onde o poder constituinte está nas mãos de mais de um titular que pactuam a sua elaboração. Tá, pessoal? Esse tipo de Constituição hoje não é mais aceito pela doutrina constitucional. Por quê? Porque hoje, pessoal, tem-se a concepção, né, que o poder constituinte ele é sempre uno. Ele é sempre uno e indivisível. Então, hoje nós cremos num poder constituinte unitário, indivisível. Tá? Hoje não se fala na existência de mais de um poder constituinte. Tá? Fala-se de um poder constituinte que pode ser composto por diversos representantes, né, dos diversos segmentos da sociedade. Então, vamos dizer que hoje nós fôssemos elaborar uma Constituição para o Brasil. Tá certo? Nós elegeríamos uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Essa Assembleia Nacional Constituinte representando o poder do povo, esse é o único poder, né, constituinte originário, esse é o titular do poder constituinte originário, mas se faria representar por diversos representantes, né, cada um defendendo um determinado segmento da sociedade. Ok? Então, por exemplo, industriais elegeriam seus representantes, representariam os interesses da indústria. Né? Os sindicatos elegeriam seus representantes, né, que defenderiam os interesses do sindicato ou dos trabalhadores. Né? Setor do agronegócio elegeria os seus representantes. Né? Setor do meio ambiente elegeria os seus representantes. Então eu tenho uma assembleia com vários representantes, mas o poder constituinte que cria a Constituição é um só. Tá? E num regime democrático como o nosso, a titularidade desse poder pertence ao povo. Ok? Por isso hoje, pessoal, não se fala mais em Constituição dualista ou pactuada, porque não se concebe mais essa ideia de dois poderes constituintes originários. Quando a doutrina traz, né, este modelo, essa espécie de Constituição, ela dá como exemplo a Magna Carta do rei João Sem Terra, de 1215. Ela fala, olha, a Magna Carta, como um dos primeiros, né, documentos constitucionais, né, ela foi criada por dois poderes constituintes distintos. Ok? Quem? O rei da Inglaterra, tá certo? E os representantes da monarquia, né? Os barões, os representantes da monarquia inglesa, que dividiam o poder com o rei e que se sentaram, né? Esses nobres se sentaram à mesa com o rei, eles cansados da imposição de impostos, né? Se sentaram à mesa com o rei e pactuaram, né? Rei e o restante da monarquia, uma nova carta para a Inglaterra, tá certo? Uma constituição, né, entre aspas, para a Inglaterra. Tudo bem?
Então, quando eu falo em Constituição dualista ou pactuada, eu estou falando de uma Constituição onde dois poderes igualmente fortes, dois poderes constituintes originários, sentam à mesa para quê? Para discutir, para costurar uma Constituição. Isso modernamente não se admite, tanto que a doutrina vai buscar o exemplo dessa Constituição dualista, pactuada, lá no século XIII, lá em 1215, na Magna Carta do rei João Sem Terra. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Turma, com relação, tá, à origem, à classificação das constituições, quanto à origem, tá, é isso que a gente tem de fundamental, tá bem? Então nós vamos falar de Constituição promulgada, Constituição outorgada, Constituição dualista e Constituição cesarista ou bonapartista. Para encerrar este tópico, pessoal, apenas uma observação, tá? Tecnicamente, a expressão Carta Constitucional é utilizada para designar as constituições outorgadas, tá bem? Não é raro, nós quando peticionamos, quando elaboramos um trabalho jurídico, não é raro nós nos referirmos à Constituição de 88, né, como Carta Constitucional. Então você começa a petição, você fala, conforme a Constituição de 88, a Magna Carta, a Carta Constitucional, para não ficar repetindo, né, toda hora, Constituição de 88, Constituição de 88, Constituição de 88, a gente usa outros nomes para a nossa Constituição. E não raramente nós nos referimos a ela como Carta Constitucional. Tá? Não tem problema, no dia a dia, usualmente não tem problema, pessoal. Mas tecnicamente, né, num exame, tá, num concurso público, numa prova da OAB, né, se vier uma questão que peça para você o que vem a ser uma carta constitucional é expressão utilizada para designar uma espécie de Constituição, qual seja a Constituição outorgada. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Feita essa observação, nós podemos passar para a segunda classificação, que é a classificação quanto à forma. E quanto à forma, as constituições podem ser escritas ou não escritas, pessoal. Escritas ou não escritas, tá certo? Sendo que as constituições escritas se dividem em codificadas e constituições legais. Pessoal, nesse ponto, uma observação fundamental, tá? Constituição, como eu distingo Constituição escrita de Constituição não escrita? Cuidado, pessoal. Não vão falar que Constituição escrita é aquela que foi elaborada, né, de forma escrita, e a Constituição não escrita é aquela que não tem normas escritas, tá? Não é essa a distinção, não é simples assim. Por quê? Porque Constituição não escrita também possui normas escritas. Tá certo, pessoal? Aliás, digo mais, Constituição não escrita tem até mais normas escritas do que não escritas. Tá? Então não façam essa distinção simples, né, simplória. A Constituição escrita é aquela cujas normas estão escritas, estão codificadas. E a Constituição não escrita é aquela que não contém normas escritas, né? Não é essa a distinção. Para distinguir, pessoal, nós vamos utilizar os seguintes critérios. Olha só, preste atenção comigo. Constituição escrita é aquela elaborada, olha só, num momento determinado, por um órgão incumbido desta tarefa e consolidadas em um documento próprio. Então tem três critérios aí, três fatores ali que vão caracterizar uma Constituição escrita. Primeiro, a Constituição escrita ela é criada num momento específico. Eu consigo dizer quando ela é criada. Eu consigo dizer o momento da Constituição. Eu consigo afirmar que a Constituição de 88, uma Constituição escrita, ela foi criada em outubro de 1988. Eu consigo precisar o momento da sua criação. Ok? Então esse é o primeiro critério distintivo da Constituição escrita. Eu tenho um momento específico para a sua criação. Ela é criada por um órgão específico também. Um órgão incumbido necessariamente naquela tarefa. No caso da Constituição de 88, eu tenho a Assembleia Nacional Constituinte.
E eu consigo dizer, inclusive, cada membro dessa Assembleia Nacional Constituinte. Se você olhar lá no final da sua Constituição, está lá todos os membros que participaram da elaboração da Assembleia Nacional Constituinte. E, por fim, ela está consolidada em um documento próprio, tá certo? Ela está consolidada num documento jurídico específico. Isso é Constituição escrita, pessoal. E a não escrita? Olha só, a não escrita é aquela que conta com fontes normativas diversas. Então, essa é a primeira característica. Fontes normativas diversas. Não elaboradas em um momento determinado, tá? Por um órgão especificamente constituído para este fim. Então, quando eu falo em Constituição não escrita, pessoal, eu estou falando de uma Constituição que conta com fontes normativas, fontes do direito diversas, tá certo? Numa Constituição não escrita, eu tenho normas consuetudinárias, eu tenho costume, eu tenho princípios gerais, eu tenho decisões jurisprudenciais, tá? E eu também tenho normas escritas, tá? Todas essas fontes, em conjunto, podem compor uma Constituição não escrita. Então, a Constituição não escrita, ela tem várias fontes, inclusive fontes escritas. Ela vai ser composta por normas escritas, mas também por decisões jurisprudenciais, também pelo costume, também por princípios gerais aceitos por aquele povo, né, onde aquela Constituição vai vigorar. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Então, cuidado com isso. Constituição escrita, ela também tem, não escrita, ela também tem norma escrita. Só que ela conta também com outras fontes. Também são fontes de uma Constituição não escrita. O costume, os princípios gerais e a jurisprudência. Ok? Além disso, a Constituição não escrita, ela não é elaborada em um momento específico. Ela é fruto de uma longa evolução. Tá? Ela é fruto de uma longa evolução no tempo. Ela vai se formando ao longo do tempo. Ela vai evoluindo ao longo do tempo. Né? São diversas fontes que se renovam ao longo do tempo, conforme aquela sociedade disciplinada vai mudando o seu modo de pensar, né, a respeito das questões constitucionais. Então, a Constituição não escrita, ela está sempre evoluindo ao longo do tempo. Suas fontes diversas estão sempre se renovando ao longo do tempo. E, por fim, ela não tem um órgão especificamente criado, né, instituído para a sua criação. Até porque ela não é instituída num momento específico como a Constituição escrita. Tá bem, pessoal? Então, imagina assim, por exemplo, tá? Se você chegar hoje lá na Inglaterra, tá? Numa biblioteca, numa universidade lá na Inglaterra, tá? Cheguei lá na Universidade de Oxford e vou pedir para ver a Constituição da Inglaterra. Você chega lá e pede para a bibliotecária, por favor, né? Eu queria um volume da Constituição da Inglaterra, né? Como a gente faz na biblioteca da faculdade. Por favor, dá uma Constituição, dê uma Constituição para mim que eu preciso dar uma olhada, tá? Se você chegar na Inglaterra e falar, eu quero ver a Constituição da Inglaterra, você tem um volume da Constituição da Inglaterra para mim? A mulher vai te olhar com espanto, que ela vai falar, mas como assim? Né? Porque não existe um volume, não existe um documento próprio onde a Constituição inglesa está consolidada, tá certo? Ela vai para você e falar, what? Né? What? Né? O que você está querendo, meu amigo? Né? Que Constituição, que documento é esse que você está querendo? Não existe um documento específico, né, que represente a Constituição da Inglaterra, porque ela é uma Constituição não escrita. Aí você insiste, né? Você fala, tá bom, então não precisa me dar esse documento, né? Só me diga quando foi elaborada a Constituição da Inglaterra. E ela vai te dar de novo, né? Um sonoro what? Né? What? Mas que momento? Não existe uma data de criação da minha Constituição. Por quê? Porque ela está sendo criada todo dia, todo tempo, né? Ao longo de um processo de evolução histórico contínuo. Tá? Aí você já nervoso fala para ela, tá bom, então não me diga quando, só me diga quem criou, né, a Constituição da Inglaterra. E ela vai dizer para você, what? Né? Como assim? Porque não tem um criador, não existe uma Assembleia Constituinte. Ao contrário da Constituição brasileira, que eu consigo especificar os seus elaboradores, na Constituição da Inglaterra não. Né? Ela é fruto de um longo processo de evolução, do qual participam diversas fontes jurídicas.
Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então não vamos cair naquela de distinguir Constituição escrita é composta por normas escritas e Constituição não escrita é composta por normas não escritas. Isso está errado, tá certo? Isso está errado. Isso é uma distinção rasa e imperfeita. Tá bem, pessoal? E voltando aqui, a Constituição escrita pode ser codificada ou legal. Agora aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Constituição escrita codificada é aquela cujas normas constitucionais estão esculpidas em um documento único, tá? Um documento único. Eu tenho lá um livrinho da Constituição e todas as normas de status constitucional estão lá no livrinho da Constituição, tá? Constituição escrita legal é aquela também composta por normas escritas, mas que não estão todas elas integrando um documento único. Quer dizer, eu tenho uma Constituição, mas eu tenho normas escritas com status constitucional fora do livrinho, fora do texto da Constituição. Tá bem? Então, recapitulando. Constituição escrita codificada. Todas as normas de status constitucional estão, de hierarquia constitucional, estão no livrinho, estão na Constituição, estão num documento único, codificado, né, que é a Constituição Federal. Constituição escrita legal. Também existe um documento constitucional, mas existem normas com status, com hierarquia constitucional, fora desse documento. Ok? Aí eu venho com a pergunta para vocês. Constituição Federal de 88, né? É escrita ou não escrita? Professor, isso é óbvio, né? Nossa Constituição é escrita. Beleza. Mas ela é escrita codificada ou é escrita legal? Quando eu estudei, pessoal, era muito fácil responder essa questão. Eu dizia que a Constituição brasileira, né, ela era uma Constituição escrita, codificada. Por quê? Porque todas as normas constitucionais estavam num documento único, estavam no livrinho lá, no texto constitucional. Não havia norma com hierarquia constitucional fora do texto da Constituição. Acontece, pessoal, tá? Acontece que a emenda, por emenda constitucional, acho que a emenda, não me lembro agora de cabeça, tá? Depois de uma verificadinha, uma emenda constitucional introduziu o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição Federal, tá? E por esse parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, é possível que um tratado internacional sobre direitos humanos, aprovado pelo ordenamento jurídico brasileiro, por 3/5, em 2 turnos em cada uma das casas, ou seja, aprovado pelo processo de emenda constitucional, ingresse no ordenamento jurídico pátrio com status equivalente ao de norma constitucional. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Então, o que acontece? Hoje é possível que uma norma internacional, que um tratado internacional sobre direitos humanos ingresse no ordenamento jurídico aprovado pelo Congresso pela mesma forma de emenda constitucional. E se esse tratado internacional ingressar no ordenamento jurídico brasileiro sob essa forma, este tratado vai ter força equivalente à de uma norma constitucional. Tudo bem? Isso vai permitir que nós tenhamos, normas constitucionais no texto da Constituição, mas também normas constitucionais de hierarquia constitucional fora do texto da Constituição. Ok, pessoal? E nós já temos 2 tratados internacionais aprovados dessa forma, né? O Tratado de Nova York e o Tratado de Marrakech. Depois dê uma conferidinha no material, por gentileza. Tá bem, pessoal? Então, a doutrina hoje fala que a Constituição brasileira ela é ainda uma Constituição escrita codificada, porque predominam as normas codificadas. Porém, ela caminha, né,
ela caminha, ela começa a migrar para um regime de Constituição escrita legal, tá certo? Então, historicamente, nós sempre fomos classificados, a nossa Constituição, desde a sua promulgação, sempre foi classificada como uma Constituição escrita codificada, porque todas as normas estavam no corpo da Constituição. E qualquer nova norma seria instituída por emenda constitucional e estaria no corpo da Constituição. Porém, a partir da introdução do parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição, tornou-se possível haver normas constitucionais de status constitucional fora do texto da Constituição. Que normas são essas? Tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional Brasileiro por 3/5 em 2 turnos em cada casa, ou seja, pelo processo de emenda. Tudo bem? Daí a doutrina fala, olha, ainda somos predominantemente uma Constituição escrita codificada, porque quase tudo está lá, de fato, no livrinho. Mas abriu-se uma válvula de escape, né? Abriu-se um caminho aqui no parágrafo 3º do artigo 5º, para quê? Para que nós comecemos a ter normas constitucionais também fora do texto da Constituição, né? E já existem 2, talvez no futuro existam 20, 200, né? E nós vamos ter uma Constituição escrita, tá? Legal. Tudo bem? Então hoje se perguntam para você, a Constituição brasileira é uma Constituição escrita ou não escrita? Sem dúvida, Constituição escrita. Ok? É uma Constituição escrita codificada ou legal? É uma Constituição escrita codificada, tá? Mas que com caminho aberto para se tornar uma Constituição escrita legal, tendo em vista a possibilidade instituída pelo parágrafo 3º do artigo 5º, né, de termos normas com status constitucional fora do texto da Constituição. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tranquilo? Beleza? Para encerrar, pessoal, tá? Eu vou falar de Constituição quanto ao modo de elaboração, Constituição dogmática e Constituição histórica. E essa aqui, pessoal, é muito simples, tá? A Constituição dogmática é aquela que é elaborada num momento específico, num esforço concentrado, né, por uma Assembleia Constituinte, consubstanciando valores vigentes na época e no local de sua elaboração. Ela é sempre, pessoal, uma Constituição escrita. Alguns autores, como o Alberto Davi Araújo, Vidal Serrano Nunes Júnior, nem fazem essa distinção aqui. Eles colocam, né, a Constituição escrita e dogmática como a mesma coisa, tá certo? E de fato, toda Constituição escrita, ela é dogmática, né?